primeira jovem protagonista da rádio. E hoje, na entrevista, vamos falar sobre uma data muito importante para nossos professores. Isso mesmo, Brendinha. Então deixa eu me apresentar. Eu sou a Keisha e também sou uma jovem protagonista da rádio. O Dia do Professor é uma celebração que ocorre em várias partes do mundo para homenagear os educadores e reconhecer seu papel fundamental na formação e desenvolvimento das gerações futuras. A data varia de país para país. No Brasil, por exemplo, é celebrada em 15 de outubro em homenagem à criação da Lei Geral da Educação Brasileira em 1827, que estabeleceu um sistema de escolas primárias no país. O Dia dos Professores é uma oportunidade para os alunos, pais e sociedade, em geral, refletirem sobre a importância da educação, expressarem gratidão aos professores pelo seu trabalho arduo e dedicação. Em muitas escolas são organizadas atividades comemorativas. É comum que os alunos ofereçam presença e homenagem aos seus professores. Além de reconhecer os professores individualmente, a data também é um momento para discutir questões ligadas à educação, como a valorização profissional, as condições de trabalho e os desafios enfrentados por esses profissionais no exercício de sua função. Para comemorar essa data muito importante, nós da Rádio Laurão vamos entrevistar uma das pessoas mais importantes para a nossa escola. A nossa entrevista de hoje, todo mundo conhece ele, joga vôlei e faz dança. Seja bem-vindo à nossa rádio. Obrigado, morrendo de vergonha. Gente, eu sou o professor Carlos, sou professor de Educação Física e é muito bom estar aqui com vocês. Então vamos começar nosso bate-papo. Tio Carlos, você é daqui de Uberaba mesmo? Sou daqui de Uberaba, desde que nasci. Mineirinho. Mineiro. Nos conte como era o Carlinhos na infância. Meu Deus do céu. Olha, eu não lembro muita coisa da minha infância, mas eu vou tentar resumir um pouco. Eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso falar? Romântico, carinhoso, não sei. Então eu gostava de muitas coisas infantil. Só que eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, que foi quando a minha mãe me deu uma caixa de presente que tinha vários filmes de desenho animado. Tinha Tarzan, A Pequena Sereia, Mulan. Era tudo daquela época lá atrás, aqueles desenhos que era bom. Então isso é uma coisa que marcou a minha infância muito, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Então é uma coisa assim da minha infância que eu lembro que marca a minha vida inteira. De lá pra cá, dos meus 12 anos pra cá, eu não tive uma infância tão boa, mas também não tão ruim. Eu passei por vários momentos, várias coisas ruins, mas o que me marca até hoje, que eu gosto de lembrar, é desde quando eu tinha minha mãe. Dos 12 anos pra cá, tem umas coisas que eu gosto de lembrar. Quem era o Carlos estudante? Era do tipo nerd ou da turma do Nossa! estudante? Gente! Cara, eu era muito bagunceiro. Nossa senhora! Não era, o pior que eu não era nem fundão. Eu era aquele que sentava mais ou menos assim, ó, no meio da sala, só que eu era da galera, sei lá como fala, desculpa, gente, não sei se é errado. Mas eu conversava muito, e eu lembro que quando eu estava na terceira série, a professora me chamava de jornal da sala. Porque todo mundo que chegava lá, até as pessoas, as faxineiras, todo mundo que chegava lá, e eu sentava perto da porta. Então, chegar a conversar, eu queria entrar no meio do assunto sem ser chamado, e eu participava de tudo. Gente, eu era terrível. Por isso que eu acho que não lembro. Não vou falar que nunca, mas é porque eu não lembro mesmo se eu cheguei a matar a aula. Mas eu sei que eu já fui até retirado de sala, de tão conversar com isso. Então, segue. Fui a dar valor nos estudos quando eu fui pra faculdade. Aí o negócio ficou mais sério, porque eu parei pra pensar e falei assim, opa, peraí, pro seu futuro você precisa disso. Aí eu dei um choque de realidade, acordei pra vida, porque eu não estava vivendo uma adolescência. Quando você estava no ensino médio, você tinha algum projeto de vida? Qual era? E você conseguiu realizar ele? No ensino médio, projeto de vida, eu acho que eu estou em caminho do meu projeto. Por quê?
eu sempre quis ser veterinário, só que no meio do caminho, como eu já estava fazendo aula de dança, dando aula na academia, eu me interessei por dar aula. Eu peguei amor a dar aula. Eu falei assim, então eu preciso ser professor. Então, um dos meus projetos de vida no ensino médio foi ser professor. Só que eu tinha um sonho, desde essa época, que eu sempre fui apaixonado por inglês, então o meu projeto era falar inglês, conversar inglês. Então eu acho que de todos os projetos, claro que eu concluí o projeto de ser professor, mas eu ainda estou num projeto de falar inglês. Então isso é uma coisa que eu acho que desde o ensino médio eu já vim pensando sobre isso, porque eu escutava música, vi algumas entrevistas. No show, não, eu fui no show depois. E aí eu falei, gente, eu preciso falar pelo menos mais uma outra língua, porque não dá. Tem coisas lá de fora que não tem tradução. Você se vira nos 30. Então eu acho que isso está desde o meu ensino médio. Esse projeto de vida. Fez faculdade onde? Na época chamava CESUB, que ficava do lado do UniUB. Porque agora eu não sei o que virou lá do lado lá. Acho que não é mais. E teve a minha turma, aí depois teve uma outra turma, se eu não me engano foi a última turma depois da minha. E aí depois acho que virou Ciências Contábeis, mas eu não sei o que é lá agora. Mas lá chamava CESUB, antigamente. Aí foi lá que eu formei. E depois eu fiz um ano de bacharel na UniUB, mas eu tive que parar por condições financeiras. Mas eu não sei se eu quero voltar para o bacharel. Mas é isso. Poderíamos dizer momentos marcantes que te fizeram você se orgulhar de você mesmo? Eu sou uma pessoa muito feliz. E eu sou muito grato à vida. Sou muito grato por tudo, por todos os carinhos, por todas as pessoas que eu tenho ao meu lado. Muitas coisas pesadas aconteceram na minha vida. Então, assim, até um certo tempo atrás, eu ainda estava relembrando sobre isso, essas semanas agora para trás. Me deu uma banqueada, mas eu falei, opa, segura que você precisa ser firme. E uma coisa que marca a minha vida, assim, até hoje, é a minha tia, que eu tinha ela como mãe, perdi ela com o Covid, mas ela foi uma das pessoas que marcou minha vida inteira, porque era um carinho, era um amor de mãe que eu não tinha, porque eu perdi minha mãe muito novo, então eu não sabia o que era esse amor de mãe. E era uma pessoa que todo dia, quando eu chegava na casa dela, o tratamento era diferente, o carinho era diferente. Ela me abraçava, ela me abrigava como uma mãe. Então, tipo assim, como filho. Então, eu era filho dela. E é um tratamento que depois que você faz 30, depois que você faz 40, depois que você passa dos 20 anos, você não tem esse carinho mais. Que é aquele carinho da pessoa te abraçar, te chamar de bebê, te chamar de meu amor, tal. Você não tem isso mais. Então, eu escutava essa fala até hoje. Ela vivia falando isso pra mim. Você pode ter a idade que você tiver. Você vai sempre ser o meu bebê. Isso é tudo, porque não tem. E é muito complicado. Então, ela foi uma pessoa que marcou minha vida inteira. Passei por preconceitos, mas ela foi uma pessoa que soube enxergar em mim e pedir desculpa por tudo que ela fez e falou pra mim. Então, eu entendo ela. E eu acho assim que de tudo na minha vida, ela foi uma das coisas que mais marcou a minha vida inteira. E uma coisa boa também que marcou, que eu vou levar para o resto da vida, é o show do Backstreet Boys. Nossa, que foi lindo, perfeito também. E aí, acho que isso. Anota. Agora vamos fazer um bate-bola. Vamos falar uma palavra e você vai falar o que vier na sua mente. Escola. Nossa. Nossa, é muita palavra. Não vem muita coisa. União, carinho. LGBTQIA+. Liberdade. E ao mesmo tempo sofrimento. Bom. Top. Maravilhoso. Adoramos. Alunos. Carinhosos. Carinho. Amor. Dança. Extraordinário. Paixão. Qual é a sua formação em dança e há quanto tempo você leciona?
eu não tenho uma formação em dança. Eu danço desde quando eu era pequeno. Só que a minha prima, ela também é professora de educação física, então ela vivia me levando para as escolas. Às vezes tinha festa junina, essas coisas, evento na escola, e ela vivia me levando para poder ajudar, às vezes para poder fazer coreografia, porque eu sempre tive facilidade de criar coreografias e dançar. Dentro disso, eu falei, opa, eu preciso de fazer alguma coisa que tenha dança no currículo, né? Tipo assim, ou eu poderia ter ido para uma faculdade de dança, alguma coisa, mas eu tinha que passar pela minha primeira faculdade. Foi onde eu escolhi a educação física, porque na educação física tem dança. Só que eu fui com uma visão. Cheguei lá, eu tinha outras visões na educação física. Eu abri a minha mente, porque eu fui com foco só na dança, mas a educação física não é só dança, a educação física tem várias outras coisas. E até o ano passado eu pretendia assim, fazer uma especialização em dança, mas eu já estou mudando minha forma de pensar. Eu acho que eu vou mais pro lado do esporte. Eu amo dançar, vou continuar dançando, vou continuar fazendo minhas coreografias, eu faço parte de 2 grupos de dança, mas de especialização eu estou querendo ir puxar pro lado mais do esporte, por causa de vocês, porque vocês fizeram, gente, eu trabalhando de uma certa forma esse ano, que abriu mais a minha mente ainda. Quem sabe até futuramente. Carlinhos, agora conta aqui pra gente. Quais estilos de dança você ensina ou domina? Eu gosto do pop internacional, eu gosto do K-pop, porque eu fui atualizando, né? Como é que fala? A geração Z, eu vou falar geração Z. Só que eu não vou falar só geração Z, porque depois que eu escutei K-pop, eu amei, porque pra mim é maravilhoso. É cores, e é coreografias, é tudo lindo. Eu gosto daquele axé, mas aquele axé raiz. Qual que é o axé raiz? Aquele axé de Porto Seguro, aquele axé da Bahia, aquele axé pegado que tem no Lodum. Gosto do funk, mas aquele funk moderado, não os funk de hoje em dia. Ele me ensina pra gente dançar até, Zumba, eu sou professor de Zumba. A minha especialização, eu fiz o curso de Zumba até, nossa senhora, até tinha esquecido. Eu viajei para Ribeirão Preto para poder fazer esse curso. Aí foi meio-dia até 8 horas da noite fazendo o curso. Então eu tenho especialização de Zumba. Fiz um curso também, gente, na internet, que eu já tinha esquecido, do meu swingão também, que é um curso de 1 ano, só que eu ganhei 12 horas, tem isso também, nossa gente, eu esqueço. Então eu tenho curso de Zumba, o curso do meu swingão, que é de axé, e eu acho que só. Dança de salão eu gosto muito, o Zumba que eu queria aprender a dançar. Contemporâneo eu tenho noção. Jazz, não, eu tenho mais noção do contemporâneo que o jazz. Então essas são as modalidades predominantes. Você já participou de competições ou apresentações profissionais de dança? Ainda vou fazer uma competição de dança em novembro, com o Ritmo Quente. Como é a experiência? Gente, eu já participei de a segunda competição. Já tive grupos há muito tempo atrás que a gente fazia eventos de dança, amostras de dança. É muito, como é que fala? É muita adrenalina, é muito, não sei se é a palavra, é muita pressão, porque é uma pressão inacreditável, porque você está ensaiando, você não pode errar, e quando vai chegando perto do evento, os dias que eu mais descanso, não vou mentir, eu não faço nada, eu não danço, não jogo bola, tem que estar com o joelho assim, ó, 100%, o joelho não pode dar nenhuma estralada. Alimentação tem que estar em dia, você tem que comer direitinho, chegar no dia do evento, tem um certo alimento que você tem que comer, você não pode encher a barriga de água, é muita pressão, é uma loucura, mas depois que passa, aí você respira, só que aí na hora que você vê a coreografia, você fala assim, nossa, eu devia ter feito assim, assado. E isso é pressão em tudo, eu tenho minha personagem, eu danço com a minha personagem, é mais pressão ainda, é mais complicado, das críticas, de tudo, é uma pressão violenta, gente, mas é bom. Não deixa de ser bom. É um aprendizado. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira como um professor de dança? Das pessoas olharem para mim e achar que eu não tenho capacidade de fazer aquilo. E eu já escutei
não só como professor de dança, mas como outros lugares também que eu já trabalhei. As pessoas às vezes não precisam nem de falar, só de olhar já está julgando. E aí, eu lembro também uma vez quando eu fui para a faculdade, eu estava trabalhando no supermercado, e eu lembro quando eu fui pedir minha demissão, o rapaz virou para mim e falou assim: ah, mas se eu fosse você, eu não fazia isso, porque eu tentei fazer e não deu certo para mim. Talvez não dê certo para você. Aí hoje eu estou aqui, com 30 anos, como professor de educação física e professor de dança. Então as pessoas têm mania de olhar e de falar, achar que a gente não tem capacidade de fazer aquilo. Só que eu não respondo à altura, eu respondo mostrando que eu sou capaz de fazer. Que você se encanta. É isso. O que mais me inspira na dança e no ensino? Não vou mentir, são as competições, os eventos que eu fico vendo pela internet. Claro, a minha cantora, que eu sou super fã dela, que é a Britney Spears, desde muito tempo. E é uma das mais inspiradoras, independente de tudo que ela passou. Só que eu sempre fui louco por dançar, sempre fui doido. Só que quando eu conheci a Zumba é o meu lado mais predominante. Por quê? Porque músicas latinas, músicas de fora, consideradas como músicas gringas, mesmo sendo latina. E eu gosto disso, eu gosto dessa pegada, eu gosto dessa dança que você pode dançar e ser livre. Você pode ensinar, ter aquele prazer de ensinar, ter aquela alegria e ser livre, sem delimitações e com respeito, claro, todo tem que ter um respeito. Mas essa foi uma das minhas maiores inspirações, simplesmente a Zumba e o axé. Eu não posso esquecer o axé desde quando eu pisei naquele Porto Seguro, quando eu fui pro Porto Seguro. Nossa senhora, é maravilhoso, gente. Que tipos de benefícios físicos e emocionais você acredita que a dança pode trazer aos seus alunos? Aqui a gente passa por várias situações, e uma das situações que eu venho analisando são algumas doenças, tipo, eu não ia citar esse exemplo não, mas ontem acabei tendo uma conversa com certas pessoas, e eu acho que um dos melhores fatores é a depressão. Que quando eu fiz a faculdade, eu fiz o meu TCC. Para quem não sabe o que é TCC, é um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho que você faz no final do ano. A gente fala sobre os benefícios da qualidade. E uma das melhores, o que a dança trabalha melhor no ser humano, é um pouco da depressão. Porque ali a pessoa vai ser livre, vai ser alegre, ela vai rir, ela vai dançar, ela vai suar. É bom para o físico, para a qualidade de vida, em tudo. Mas creio eu que um predominante, assim, um fator mais predominante é a depressão. Porque a depressão a pessoa vai querer ficar presa dentro do lugar, não vai querer fazer mais nada. E é aquilo, é o mundo dela, daquele assim, é uma doença muito complicada. Então eu acho que quando a dança vem, a dança faz a pessoa se expressar. Quando eu estou triste, eu danço. Quando eu estou com raiva, eu danço. Quando eu estou alegre, eu danço. Porque é uma forma de jogar tudo para fora. Aí você desconta na dança. Então eu creio que melhora essas doenças assim complicadas, sabe? Como você mantém suas aulas interessantes, motivadoras, especialmente para nós alunos da escola? Gente, eu sou muito louco. Não é pouquinho não. Gente, eu sou muito doido. Eu sou assim, ó. Eu chego aqui, um exemplo. Hoje eu vou te dar uma aula de dança. Beleza, eu vou te dar uma aula hoje. Amanhã eu já não vou te dar uma aula que não tem nada a ver com o que eu tentei ontem. Eu não paro, eu sou muito acelerado. Eu tenho ansiedade. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. O bom, porque eu sempre vou querer uma coisa nova. Eu sempre vou querer uma coisa nova, eu sempre vou estar pesquisando um treino novo, eu vou querer uma coisa nova, e eu quero isso, eu quero aquilo, e eu sou doido. E se vocês vão falar assim, para, eu não paro não, gente. Eu ligo assim, ó, e vou. Então eu sempre pesquiso coisas diferentes, eu sempre vou atrás de coisas diferentes. Aí eu olho em casa e falo assim, nossa, isso aqui é legal, vou tentar. Só que eu pego uma música e falo, vou tentar. Mas quando eu chego aqui, eu já chego com 5 cartas na manga. Se uma não deu certo, eu já tenho mais 4. Eu sou assim, eu não paro, eu sou doido e vou e estou sempre pesquisando, porque também deixar as coisas chatas.
a não ser quando é uma apresentação. Igual tive uma apresentação de vocês. Não, primeiro foi do meio ambiente, depois foi da festa junina. Aí já é uma coisa que eu sei que vai ser chato. Por quê? Porque eu vou focar naquilo ali, até a festa junina. Porque se não tiver... Não, gente, eu não sou perfeccionista, tá? Mas se não tiver uma coisa boa, não dá pra me mostrar pro público. Então aí, vamos supor, a festa junina é julho. Ela vai ficar o mês de junho e um pedacinho do outro mês ensaiando a mesma coisa. Então às vezes vai ser chato, mas é porque tem que ficar um perfeito, mas tem que ficar perfeito. É isso. O que você acha que falta na formação de professores de dança hoje em dia? Eu acho que mais conhecimento. Eu acho que falta abrir um pouco mais a mente. E não ficar rotulando a mesma coisa. Porque existem N coisas assim no mundo. Você pode até ir sair para fora, porque tem vários costumes, cada cidade, cada país tem seu costume, tem sua modalidade de dança. Então eu acho que falta abrir mais a mente. Não ficar só naquilo. Eu sou professor de Zumba, mas eu não fico só na Zumba. Eu tenho várias coisas. Um exemplo, eu olho o Daniel Saboia, eu olho o Nilson Lindão, eu olhava o DH Dance. Então eu olho vários grupos para me ter uma noção de como que é, assim, assado. E se eu pegar um passo daquilo lá e criar uma coreografia com um passo daquilo que eu vi, e você vai juntando, sabe? Você tem que abrir a mente. Então, o que eu acho que falta para muitos professores é abrir a mente. Ter outros conhecimentos, ter outras vivências, porque é muito bom. É muito bom. Se pudesse dar um conselho para um iniciante na dança, qual seria? Vai sem medo de arriscar. Se você tem o dom, se você sabe dançar, se você gosta de dançar, se você ama, vai sem medo, lembrando que vai ter obstáculos, vai ter espinho, vai ter pedra no caminho. Mas você pode parar por causa disso. Eu escutei coisas, eu passei por preconceito. Mas não fique com medo de arriscar, vai. Porque é muito bom. Nós, seres humanos, a gente tem que fazer as coisas sem pensar no que os outros vão pensar. Porque, assim, não, falando como um ser espírita, a gente deve satisfação para Deus. É para Ele que a gente deve satisfação. A gente não deve satisfação para o ser humano. Então por que você vai deixar de fazer uma coisa porque o outro está falando assim, não vai, isso não vai ser bom para você, se fosse você não fazer isso, que não vai valer a pena. Mas por que não? Você já foi, você já teve experiência, você passou por aquilo? Porque para você falar uma coisa para o próximo, você tem que ter passado por aquilo, para aquela experiência. E mesmo assim, se você estiver passando, você pode falar assim, se eu fosse você, eu ia assim, para mim não foi bom, mas vai que para você é bom. Então, vai sem medo, faça o que vocês quiserem fazer, respeitando o próximo e não dando satisfação para o próximo. Vocês que são de menores, vocês devem sim satisfação. Para quem? Para o pai e a mãe de vocês, quem cuida de vocês. Isso é fato. Caso contrário, o próximo, gente, quem não está dentro da sua casa, que não cuida de você todos os dias, você não tem que dar satisfação para essas pessoas. Você tem algum projeto ou sonho relacionado à dança que você ainda não realizou? Não que eu saiba. Ainda não. Assim, meu 2024, eu não tracei nenhum objetivo ainda. Eu sempre espero o ano virar para mim poder traçar um objetivo, um projeto de 2025, próximo ano, 2026. Eu sempre espero o ano virar para me traçar um objetivo. Então, eu ainda não tracei nenhum objetivo em questão da dança. Ainda não. Quem sabe futuramente. Como foi sua experiência ao compartilhar sua identidade com amigos e familiares? Identidade com você. Vocês falam. Nossa, foi uma coisa. Foi uma coisa muito doida. Doida não. Vocês vão fazer eu voltar para o meu passado. O que acontece?
quando eu tinha certeza do que eu queria, porque eu tinha uma briga, eu tinha uma luta contra o meu corpo. Eu estava lutando contra uma coisa que eu achava que não era normal. E era uma coisa que eu achava que eu não queria. Mas eu estava lutando contra a natureza, porque eu tive outras experiências com várias coisas e não estava caindo bem. Aí aconteceu algumas coisas, aí eu fui chamei uma prima minha. Falei, ela foi a primeira, eu contei pra ela, cheguei lá, conversei com ela. Ela pegou e falou assim, ela conversou comigo, ela me orientou, ok, nesse encontro, ela falou, conversa com a sua família. Eu falei, tá. Eu falei, vou sentar e vou conversar com a minha família. Fui conversar com a minha prima, com minhas duas tias. E uma das minhas tias era evangélica. Ela morreu evangélica. Ela seguia o evangélico arrisca a faca. Só que aí que eu fui surpreendido. Por isso que eu falo que a maioria das coisas que acontecem no mundo não é a religião, é o ser humano. Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas e colocam a culpa na religião. É o ser humano. A minha tia era evangélica, só que a minha tia era um amor de pessoa e me acolheu super bem. Me tratava bem, cuidou de mim. Teve uma certa época que ela foi ficando doente, que aí eu cuidei dela. E ela assim, ela era meu porta seguro, me ajudava até na condição financeira, porque eu era de menor também, então eu assumi muito cedo. E foi a coisa mais linda da minha vida, da parte da minha tia. A minha outra tia, como eu tinha citado no assunto há um tempinho atrás, eu tive um pouquinho de preconceito, mas eu amo a minha tia porque de todo jeito ela soube chegar e pedir desculpa depois. Aí todo mundo aceitou, normal. Mas tinha algumas piadinhas de vez em quando, tinha algumas bobeirinhas, mas passava depois, e a minha prima, que morava comigo, ia me ajudando a cortar algumas coisas, tá? Então eu quero também, eu não posso esquecer da minha prima, que era professora, ela chama Ilza. Ela, nessa parte, ela me ajudava bastante também, não deixava ninguém fazer preconceito. Ela fez uma reunião com a família, ela falou para os primos, ela chamou meus primos, falou para meus primos, então foi tranquilo. Foi. Meus amigos já tudo sabiam, então nem isso. Meus amigos Sempre são os primeiros. sempre são os primeiros. Eles sempre me apoiaram. Você já experimentou discriminação em algum ambiente, como na escola, trabalho ou espaço público? Como você lidou com essa situação? Gente, eu trabalhei. Eu tive um surto em 2020 e não queria mais trabalhar em escola. Foi um surto que eu tive. Aí eu fui trabalhar em outro lugar. Eu não vou falar o nome da empresa, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas eu percebi que eu passei por um assédio moral no serviço e um pouco de preconceito. Mas eu não estava entendendo nem nada. Tudo bom, passou. E aí chegou o ano passado, que eu voltei para a escola. Eu falei, eu precisava do meu diploma. E eu passei por isso. Só que o que eu acho engraçado não, o que eu acho assim, inexplicável, foi a forma que vocês me recebem. Estou falando vocês porque tanto daqui dessa escola quanto da outra escola, o carinho que eu tive dos alunos é inexplicável. E é tipo assim, e vai passando o tempo e eu vou ficando cada vez mais bobo, porque eu sou acolhido melhor por vocês do que pelos adultos. Eu tive um carinho enorme, assim, eu adoro o meu trabalho, adoro o que eu faço, eu adoro vocês, aprendo cada coisa com vocês, a cada dia que passa. Eu tenho meus alunos que eu tenho mais intimidade para brincar, mas aquela brincadeira com respeito, não é nada de passar a mão, não é nada vulgar, porque eu não gosto dessas coisas. Eu tenho muito medo da sociedade, porque você fala o A para a sociedade entende o B. Mas o ano passado eu passei por racismo, assédio moral e homofobia dentro da escola. Por adulto, diretor, acho que supervisor e coordenador da escola. E eu parei. O mundo parou de girar. Por quê? Porque eu vou fazer 31, eu estava com 29 anos e tipo assim, você imagina, fala, nossa, isso acontece lá de fora, mas assim,
A gente está aqui para poder lutar contra essas coisas, mas você nunca imaginaria que essas coisas iriam acontecer com você. E aconteceu comigo. Aconteceu comigo, eu não tive força, eu não sei o porquê, eu tive medo de perder meu contrato, eu tive medo de ter que ficar afastado, porque provavelmente eu teria que, quando essas coisas acontecem, a gente fica afastado por tempo indeterminado, e eu sou uma pessoa muito elétrica, eu não ia aceitar ficar afastado, eu tenho que trabalhar. Mas aí como é que você ia trabalhar com, você denuncia a pessoa? Aí como é que você vai trabalhar dentro da pessoa todos os dias? Até alguém fazer alguma coisa, até acontecer alguma coisa. Como é que você ia conviver? Sabendo que a pessoa que fez um preconceito com você está ali todos os dias, todos os dias. E eu fiquei surpreendido. Isso foi uma coisa que mais me surpreendeu. Hoje eu já sei lidar com essas coisas. Foi uma experiência, no ano passado foi, mas hoje eu sei lidar com isso melhor. Então hoje eu sei que se eu passar por isso a qualquer momento, eu vou atrás dos meus direitos. Entendeu? Mas é complicado, porque as pessoas que vocês menos esperam, as pessoas que vão fazer preconceito, que vai jogar o preconceito assim no ar. E jogou, gente. Jogou. Não tem como. Não tem como. Você sente que as escolas e o ambiente de trabalho estão se tornando mais inclusivos para as pessoas LGBT, o que poderia melhorar? Eu acho que todo ser humano, em todos os empregos, tem que saber lidar com isso. Porque vai vir de geração para geração, geração, geração. Só que nós adultos, nós mais velhos, a gente tem que ter a mente aberta e adaptar no mundo de hoje, no mundo de amanhã, no mundo do ano que vem, nas gerações que vão vir. Porque se você não está adepto a essas coisas, então é melhor você ficar dentro de casa. Porque já vai começar o preconceito, a pessoa já vai começar o preconceito, a pessoa já vai começar a jogar as coisas sem ver. Não, sem ver não. Porque quem tem preconceito não faz as coisas sem ver, não. Já faz porque já é do coração, já é coração da pessoa. Então, todo lugar de trabalho, simplesmente escola, quem está ali, o diretor, o vice-diretor, supervisor, coordenador, já tem que estar preparado para isso. Porque vai vir, não tem como. Não tem como falar, não existe não, gente. LGBT, que ia mais, porque tá de letra. Né? Gente, está em todo lugar. Todo lugar. E a gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber tratar. Se você não sabe, gente, igual eu falei, se você não sabe tratar, se você não está preparado para receber esse tipo de pessoa, mil desculpa, fica em casa. É mais fácil. Melhor do que você não jogar seu preconceito, você não tem que pagar uma indenização. Então, se você não tem dinheiro, fica calado. Calado. Que me aproxime. O que você acredita que ainda precisa ser feito para que haja mais respeito e inclusão para as pessoas LGBT na sociedade? Eu não sei se palestra resolvia, mas conversa, a gente pode conversando, porque vou usar eu como exemplo. Tinha uma certa época na minha vida que eu não tinha como conversar isso dentro de casa, eu não tinha com quem conversar, desabafar. Então a gente tem que saber acolher essas pessoas, porque às vezes ela está vindo de uma casa que ela foi expulsa, que a mãe não aceita, que o pai não aceita, que a mãe bate, que o pai bate. Porque, gente, existem várias coisas que acontecem. E querendo ou não, as pessoas LGBT, nós somos os que mais sofremos. Acho que, eu não sei, o índice aqui no Brasil, se eu não me engano, é o país que mais mata LGBT, se eu não estou enganado. E não tem como, gente, as pessoas são muito maldosas. Tipo assim, então a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que saber conversar. E conversar não é, assim, eu não queria entrar nessa parte de religião, mas não é falar assim pro menino, fulano, você não pode ser isso porque isso está errado, isso não é coisa de Deus. Não, gente, não é assim, porque a diferença do LGBT que é criança não, que criança não está entendendo nada que está acontecendo, porque criança está vivendo a vida. Só que aí tem o adulto que olha para a criança e fala, que faz a cabeça da criança, mas gente, a criança está vivendo, a criança é um ser livre. Mas chegar a um certo ponto, um adolescente, chega uma pessoa e fala, você não pode fazer isso não é coisa de Deus, você vai para o inferno, gente, isso não existe. Não é assim que trata uma pessoa. Conversa. Qual que é o problema de chegar na pessoa conversar? Tudo bem, tá passando bem,
tá bem dentro de casa, lá dentro da sua casa tudo ok, não conversa. A gente tem que ser acolhedor, não maltratar. Eu acho que é isso que falta no ser humano, acolher. Entendeu? Se você não aceita, pelo menos respeita. Um ditado, todo mundo usa respeito, todo mundo gosta. Sim. Agora, Então, deixa cara, eu te perguntar um negócio, calma assim. O que o vôlei significa pra você? O que ele te traz? O vôlei. Gente, eu não dava tanta atenção pro vôlei. Gente, eu jogava. Se vocês vissem eu jogando vôlei na faculdade, vocês iam morrer de rir. Mas o que acontece? O vôlei, o ano passado, eu cheguei na escola para dar aula e vi que os meninos jogavam vôlei, eram 10 pessoas de cada lado. Era uma loucura! Era uma. Nossa, desculpa o palavreado, era uma zona. O vôlei era uma bagunça. E eu olhava aquilo lá e falava assim, gente, Tá não, certo isso. mas esse negócio tá errado. Esse negócio tá muito errado. Aí eu comecei a corrigi-lo. E eu fui vendo a diferença que eu fui fazendo na vida dessas pessoas. Porque foi chegando um certo ponto lá da outra escola que era tudo organizado, era aquela coisa linda, e era competição, e foi ficando uma coisa linda. Quando eu vim pra cá, eu escutei de várias pessoas, assim, várias pessoas, não, eu escutei de algumas pessoas específicas. Ai, eu voltei a jogar vôlei por causa de você. Eu escutei isso de algumas pessoas. E isso mexeu com o meu consciente. Porque, como eu falei, eu sou apaixonado na dança. Mas, educação física tem vários outros esportes. E não só vôlei, como futebol também, que eu acompanhei os meninos no futebol. Mas, assim, a minha mente, tipo assim, abriu. Eu falei, cara, olha a diferença que eu fiz na vida das pessoas jogando vôlei. Aí eu comecei a jogar vôlei, pra valer. Falei, não, agora vamos. Sim, pra valer que a gente às vezes faz umas cagadas, mas tudo bem. Tudo bem. Mas, cara, tava fazendo diferença na minha vida, tá mudando. Como eu tinha dito, eu não tinha nenhum projeto de vida, mas pelo que eu tava pensando e pelo que vocês me fizeram comigo, um dos meus projetos que eu acho que eu tô em mente é virar técnico de vôlei. Olha. Mas por causa de vocês. Vocês mexeram com a minha consciência. Você reviveu o Eu vôlei devido no vôlei. por causa que ano passado jogava pouca gente. Muito pouca. na verdade, nem jogava. Ninguém jogava no caso. Gente, o time masculino, os meninos estão deixando de jogar bola. Pra jogar Pra jogar vôlei. vôlei. Não que o futebol não é um esporte ruim, é um esporte bom. Mas assim, você já vê a diferença, porque aí agora, antes eu brigava com os meninos, falava, ó, gente, hoje é futebol, não, hoje é vôlei. Claro que tem outros esportes que eu queria que vocês aprendessem, handball, que eu queria passar, mas aí a gente entra em outro fato que vamos deixar lá. Ele sabe. Mas é muito bom, porque agora os meninos ele tem um momento deles no futebol e tem um momento no vôlei. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tô amando esse negócio. Então, Carlinhos, agora a gente está aqui nessa caixinha, a gente tem essa caixinha aqui. E aqui dentro tem. Curiosidade. Aqui dentro tem alguns papelzinhos. Aí você vai tirar, você vai ler o que está escrito e você vai falar o que vem na sua cabeça. Quem escreveu as coisas? Não faz parte dela. Ah, tá. Porque meus alunos é terrível, né? Mas aí você vai tirar o papel, você vai ler e você vai responder o que vier na sua cabeça, entendeu? Ele sabe que a gente é terrível, a gente não faz nada. Não, tem um que é terrível, gente, só que ele não tá participando, né, gente? Mas ele tá ali, sabe? Mas tudo bem. Uai? O papelzinho tá inédito. Nossa! O quê? Futuro? É que eu vou falar mesmo? Desculpa. Foi. Falar o que vem na sua cabeça, o que você. O que vier, o que der pra você falar, você fala. Fala sobre. Futuro. Pode ser o que eu quero no futuro. Falar inglês. Não quero ir embora do Brasil, não, gente. Mas eu quero trabalhar com isso. Eu pus isso na minha cabeça. E depois que eu fui no show do Backstreet Boys, foi o primeiro show internacional. Porque eu fui no show do BTS, mas como é coreano, então tem uma pessoa que fica traduzindo as coisas pra gente. Quando você vai num show americano, num show inglês, não tem ninguém que traduz nada pra você. Então, se você não tá entendendo o que o cantor tá falando, problema seu. É assim que funciona, no show americano. Lascou.
Isso é um dos motivos porque eu quero falar inglês, porque eu quero trabalhar com isso, mas não é trabalhar dando aula de inglês. Eu quero tipo, assim, receber as pessoas que vão vir de outro país para cá. Pessoa, quando tem aqueles esportes que tem que acompanhar os meninos no esporte, ajudar a conhecer o Beato, tá, tudo. Isso é um dos no futuro, claro, né? Futuramente um técnico de vôlei. Vou continuar dançando. E eu acho que é isso, gente, que eu quero no futuro. Não sei, né? Se tem mais alguma coisa, não sei. Mais pra frente. Mais pra frente, quem sabe, aparece outra coisa. Esporte. É a mesma coisa. Esporte. Vou continuar praticando, gente. Vou ver. Mas eu quero reviver outros esportes também. Esse ano eu sei que não dá tempo, mas nos próximos anos, as próximas escolas que eu vou trabalhar, eu quero fazer um handball, umas partes de atletismo, até natação, colocar esse povo pra nadar. Tem casa chegando. Trabalhar é aqui, ó. Preparado pra interclasse, cara? Então, gente, estou Adoramos. organizado. Vai dar bom. Adolescente. Eu uma pessoa adolescente. Eu era igual a vocês. Assim, eu falo vocês que eu tô falando em geral, tá? A visão de todos. Sim, eu era igual a vocês. Terrível, afrontoso. Eu que tomava. Detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu tava na escola, eu tomava frente de dança, de apresentação de dança. Eu que ia, eu passava nas escolas, eu que organizava toda a parte de dança. Olha. Nessa parte, realmente, eu organizava tudo. Então, a minha adolescente, eu bem assim. Eu era um menino rebelde. Sou rebelde. Não, já fui. Agora é rebelde, né? Rebelde até hoje. Rebelde até hoje, porque a gente vê. A única coisa que faltou nessa entrevista foi o café, tá? O café da casa. Verdade, o café. Meu café. Cafézinho. Ai, gente, eu adoro. Educação. É o que todo ser humano tem que ter e o que está faltando em muitas pessoas. Simplesmente nas pessoas que a gente trabalha com elas. Está faltando mais educação. O jeito das pessoas falarem com a gente. Se você mostrou que você é uma pessoa, então você tem que continuar sendo aquela pessoa. Agora, se você mostrou que é duas pessoas, ou seja, duas caras, eu acho melhor, então, você lidar com você primeiro, para depois você lidar, né, com o próximo. Então, falta mais educação. Acho que ninguém vem falar comigo. Papelzinho. Direitos humanos? Se não quiser falar sobre isso, pode tirar. Tira Ah, a mas luz. Pode tirar outro. Toda pessoa tem que ter o direito de tudo. Sei bem. Vida. I love my life. Ele falou I love so inglês. much my life. Que gracinha. Gente, viva o hoje, viva o amanhã, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse momento, o que pode acontecer agora, o que pode acontecer amanhã. E só quero deixar uma lembrança que, assim, a minha tia, antes dela falecer, ela me mandou um áudio no WhatsApp. Eu custei pagar esse áudio. Foi o último áudio que eu tive dela. Foi aí que eu amava ela, de tudo que é mais. Então, a partir daí, eu aprendi muitas coisas com ela, simplesmente ser econômico no dinheiro, mas eu percebi que a gente tem que dar valor à vida e valor ao próximo que a gente tem, porque infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer com a gente a qualquer momento. Viva, gente. Seja feliz. Be happy. Então, Carol, em nossa escola carregamos uma ideia muito forte e importante de ser protagonista. Baseado nisso, eu lhe pergunto, você se sente protagonista da sua própria história? Sinto. Sim. Eu sempre estou mudando minha história também, né? Eu sempre quero uma temporada nova. E qual mensagem que você poderia passar como protagonista da sua própria história? Seja forte. Continue sendo o guerreiro que você sempre foi e que a sua mãe sempre te ensinou.
a não desistir da vida, a não desistir de nada, porque o caminho não é fácil, é cheio de espinha, é cheio de pedra, e como a gente sempre escuta no Espiritismo, a vida não é um mar de flores, não é um mar de rosas, e para você crescer, você precisa passar por isso. Então não desista da guerra. Então foi isso, gente. A gente está encerrando por aqui. Mais uma conversa. Muito obrigada em nome de toda a nossa rádio. Muito Por essa bom entrevista essa presença maravilhosa, aqui. Carlos, foi perfeito. A gente amou a sua presença aqui. Sim. Espero que você possa voltar mais aqui com a gente. E gostaríamos que você deixasse uma Mensagem. com nossos ouvintes. Lindos ouvintes. Gente, tenham muita responsabilidade nas escolhas de vocês, no que vocês vão escolher. Deus deu o livro para a vida para a gente escolher, para a gente trilhar o caminho. Mas tomem muito cuidado com o caminho que vocês vão escolher, o que vocês vão escolher e o que vocês vão fazer. Tenha respeito com o próximo, abraça o próximo, seja mais carinhoso, seja amigo mesmo, de verdade. Pense nos atos, pense em tudo, antes de fazer qualquer coisa. Porque quando você magoa uma pessoa, não volta, não tem como voltar atrás. E lembra que palavras ditas não tem como apagar, não tem como usar borracha. Vivam hoje, vivam amanhã, mas vivam com respeito. Isso é o principal de todos. Essa mensagem que a gente vai deixar para todos. Obrigado, Carlinhos. Foi Tchau, isso, gente. gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.